Fala galera do YouTube, como vocês estão? Deixa eu contar um fato que aconteceu comigo quando eu era adolescente. Eu devia ter uns 12 anos de idade. Eu estava dormindo e já era de madrugada quando eu acordei com um passo bem pesado no terreno de casa. Como se alguém tivesse pulado do muro e caído no terreno. Quando eu escutei aquele passo pesado caminhando no terreno, o meu corpo já se arrepiou todo, porque eu sabia que não era algo normal, não se tratava de uma pessoa. De repente o nosso cachorro pulou naquilo, e eles começaram a travar uma luta terrível. Com a algazarra, a minha mãe acordou, acendeu as luzes, e eu senti que aquilo correu para os fundos do terreno, onde tinha um muro muito alto, mais ou menos uns 2,5 metros de altura. Quando a minha mãe abriu a janela dos fundos, que era alta, ela viu um cachorro enorme pulando o muro para o lado do mato. E isso me fez acreditar. Eu sempre fui fascinado por lobisomem, essas coisas sobrenaturais, mas porque também tive algumas experiências. E é mais fácil acreditar naquilo que a gente viveu do que só ouvir falar, não é mesmo? E no vídeo de hoje eu quero contar uma história que aconteceu com uma moça, quando ela teve a sua experiência com este tal bicho chamado o lobisomem. Bora pro relato? Em uma noite de quaresma, eu estudava à noite, e a cidade onde morávamos era, e ainda é, muito pequena. Saímos do colégio e, como era de costume, ficamos conversando em um grupo de amigos, sentados em uma escada de uma loja, que ficava a cerca de uns 2 quarteirões da minha casa. Estavam eu, minha melhor amiga, minha irmã e outra moça, que moravam juntas no centro da cidade. E 2 amigos nossos, que moravam próximos também. De repente, apareceu um rapaz que a gente nunca tinha visto na cidade. Esse rapaz se aproximou e se apresentou. Disse que estava hospedado em um hotel, cerca de 1 quadra de onde a gente estava. E disse que estava ali a trabalho e coisa e tal. Mas a cada momento ele olhava para o relógio. Eu estava em pé. E ele ficou muito próximo de mim. Eu achei estranho e fui me afastando devagar. E comentei com a minha irmã que queria ir para casa. Nisso, o rapaz olhou novamente o relógio. Era quase meia-noite e ele falou: "Preciso ir." Nem se despediu e desceu correndo. Mas não corria como uma pessoa normal. Era em uma velocidade muito grande. E a gente ficou ali olhando ele descer em disparada. E logo em seguida ouvimos aquele uivo que parecia estremecer, coisa que nunca tínhamos ouvido na vida. Saímos correndo feito loucos. E nós e os 2 rapazes, nossos amigos, corremos pela outra rua, que era a rua da nossa casa. Os meninos entraram na casa deles, e na esquina que ia para nossa casa era uma encruzilhada. E a rua à nossa direita, quase na esquina, estava vindo a passos lentos um ser peludo, olhos acesos, e a rua não tinha iluminação. Só tinha luz até onde moravam os meninos. E era uma descida até chegar na nossa casa, onde de um lado da rua era pasto de gado. Nós viramos à esquerda e continuamos correndo. Misericórdia! E não olhamos para trás. Nunca corremos tanto e atravessamos por cima de uma valeta enorme, que estavam colocando manilhas para saneamento de água. E corremos até em casa.
Eu entrei sem fôlego dentro de casa. E mesmo assim, as duas voltaram para casa na cidade, apesar dos meus pais pedirem para que ficassem ali. Eu fui para a cama. Eu dormia junto com outra irmã menor do que eu. A cama era embaixo da janela. Deitei e não conseguia respirar de tanto medo. Minha cunhada estava na nossa casa. E como a casa era pequena, ela e os meus sobrinhos dormiam em um colchão no chão, bem perto da nossa cama. Quando apagamos o lampião, que nesta época não existia luz elétrica na nossa casa ainda, começou uns barulhos embaixo do assoalho. Minha cunhada sentou e ficamos ouvindo aquilo. Eu paralisei, não conseguia mover um dedo. A coisa arranhava a parede justamente do lado da cama. Fazia uns ruídos, parecendo um porco ou cachorro, sei lá. E nós não tínhamos cachorro em casa. De repente, ouvimos os cachorros da vizinhança latirem e o barulho de um bicho correndo pesado. E foi para os fundos do terreno. No outro dia, estava tudo espojado a terra e marcas de arranhões nas paredes e no chão. Foi assustador. Eu fico apreensiva e com medo até hoje quando relembro este caso. Tá aí, galera, mais uma história assustadora de lobisomem. E é uma história mais impressionante do que a outra. E por mais que algumas pessoas não acreditem, nós podemos notar que nos relatos, as descrições são bem parecidas. É muita coincidência, não é mesmo? Para ser mentira. Eu acredito. E você? Deixa seu like, seu comentário e se inscreve no canal. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.